Eu, McQueen, o louco, McQueen. McQueen e eu nos dávamos muito bem. McQueen me olhava como um irmão mais velho. James Garner, a lendária estrela de Maverick e Arquivo Rockford, era conhecido por seu humor, charme e honestidade, mas havia uma história que ele manteve em segredo por décadas. Sua participação em A Grande Evasão não foi apenas um marco cinematográfico, foi o pano de fundo para um confronto acirrado com Steve McQueen, uma das estrelas mais enigmáticas de Hollywood. Agora, muito tempo depois da morte de Garner, suas revelações sinceras sobre McQueen revelou um lado do relacionamento deles que poucos poderiam imaginar. Que segredos Garner levou para o túmulo? A verdade finalmente veio à tona. Mas, antes de abordarmos essas revelações surpreendentes, é importante explorar os eventos iniciais que deram origem à conexão entre James Garner e Steve McQueen, as batalhas não contadas de James Garner. James Garner não era apenas um ícone de Hollywood. Ele era um homem que superou desafios extraordinários para se tornar um dos atores mais amados de sua geração. Conhecido por seu carisma natural, ele deu vida a personagens como o astuto jogador Brett Maverick e o inseparável Jim Rockford, deixando uma marca indelével tanto na televisão quanto no cinema. Nascido James Scott Bumgarner em 7 de abril de 1928 em Denver, Oklahoma, os primeiros anos de Garner foram tudo menos fáceis. Crescendo durante a Grande Depressão, ele perdeu a mãe aos 5 anos de idade quando ela faleceu tragicamente durante um aborto mal-sucedido. Seu pai, Weldon. Bumgarner era dono de uma loja de ferragens, mas, após a perda da esposa, quando um incêndio destruiu a loja de ferragens da família Weldon, teve dificuldades para sustentar Garner e seus 2 irmãos mais velhos. Ele se entregou à bebida e os efeitos foram devastadores. Garner e seus irmãos sofreram negligência e abusos, sendo frequentemente forçados a cantar para conseguir comida e punidos caso se recusassem. Eventualmente, Weldon se casou novamente, mas o sofrimento do menino só aumentou. Garner descreveu sua madrasta Wilma como cruel, relatando incidentes em que ela o teria agredido com galhos de árvores e o vestido com roupas femininas. Aos 14 anos, Garner sofreu uma humilhação terrível e durante um confronto violento reagiu dominando Wilma em legítima defesa. Nesse momento, seu pai interveio e impediu que a situação piorasse, mas o estrago já estava feito. Mais tarde, Garner admitiu que se seu pai não tivesse intervido, ele poderia ter ido longe demais. Pouco tempo depois, Weldon abandonou a família, deixando James e seus irmãos à própria sorte. Apesar de sua criação conturbada, a resiliência de Garner o impulsionou para frente, e ele se envolveu em diversas atividades peculiares. Entre seus trabalhos, incluindo uma breve passagem pela Marinha Mercante que terminou devido a enjoo crônico, ele chegou a trabalhar como modelo de cuecas por um tempo. Uma nota irônica na vida de um homem destinado ao estrelato em Hollywood, em 1950 Garner foi convocado para o exército dos EUA e enviado para a Coreia com o 5º Regimento de Combate da 24ª Divisão. Seu tempo na Guerra da Coreia foi extenuante, apenas 2 dias após sua chegada. Ele foi ferido por estilhaços de um ataque de morteiro e meses depois foi ferido novamente, desta vez por um fogo amigo. Esses ferimentos lhe renderam 2 medalhas. Coração Púrpura. Embora Garner raramente falasse sobre seu serviço militar, preferindo minimizar seu heroísmo. Uma peculiaridade menos conhecida, mas fascinante da vida de Garner era sua intensa aversão ao alho que ele desenvolveu durante o serviço militar. Essa sensibilidade desempenhou um papel inesperado em sua sobrevivência. Em uma ocasião, a refeição de sua unidade foi envenenada sem que ele soubesse, mas Garner a evitou completamente por causa do alho. Os instintos rápidos de Garner também se provaram cruciais para sua sobrevivência. Em uma noite congelante, enquanto estava de guarda, ele sentiu um leve cheiro de alho no ar.
Sabendo que os soldados inimigos frequentemente consumiam dietas ricas em alho, ele percebeu que estavam perto. Alertou sua unidade, e eles emboscaram o inimigo com sucesso, provavelmente evitando um ataque mortal. Após retornar da guerra, Garner fez bicos trabalhando como frentista em um posto de gasolina e até mesmo instalando carpetes com seu pai. Um dia, ele cruzou o caminho de Paul Gregory, um homem que reconheceu algo especial nele. Gregory eventualmente se tornaria um talento. O agente de Gregory encorajou Garner a tentar a carreira de ator. Inicialmente, Garner rejeitou a sugestão, mas, anos depois, ao ver o nome de Gregory em um cartaz de uma agência, decidiu retomar o contato. Esse encontro casual marcou o início de sua carreira de ator. Gregory conseguiu para Garner seu primeiro papel em Kane Mutiny Court Martial, onde ele interpretou um membro sem falas do tribunal. Embora o papel fosse pequeno, abriu portas para oportunidades maiores. Garner conseguiu um papel em Cianara, ao lado de Marlon Brando, mas sua grande oportunidade surgiu em 1957, quando foi escalado para o papel de Brett Maverick na série de Faroeste Maverick. O sucesso da série não era garantido. Muitos duvidavam que pudesse competir com programas como o Ed Sullivan Show e o Steve Allen Show, mas Garner, com seu charme natural e timing cômico apurado, trouxe algo único ao papel. Em poucos anos, Maverick se tornou um sucesso estrondoso, consolidando Garner como um nome conhecido em todos os lares e provando a Hollywood que seu talento era incomparável. A saída de James Garner da série foi motivada por mais do que apenas sua fama repentina. Porque Garner deixou Maverick James Garner, rapidamente se tornou o coração e a alma de Maverick. Encantando o público com seu humor sagaz e carisma natural como Brett Maverick, a série foi um enorme sucesso e a carreira de Garner estava em ascensão. Mas, em 1960, uma greve de roteiristas paralisou Hollywood, preparando o terreno para um conflito dramático entre Garner e o estúdio, que acabaria por mudar sua carreira. A greve também afetou a produção de Maverick. A paralisação total sem roteiro significava sem novos episódios e, para a Warner Brothers, sem trabalho para Garner. Apesar de sua crescente fama, ele ganhava apenas $1.250 americanos por semana, quando o estúdio o demitiu abruptamente alegando falta de roteiros. Garner se sentiu traído, e a decisão acendeu uma chama dentro dele, impulsionando-o a se posicionar contra as práticas injustas do estúdio. Sentindo-se desvalorizado e maltratado, Garner processou a Warner Brothers por quebra de contrato, uma atitude ousada que chocou Hollywood. Mas Garner não era um novato. Acostumado a jogos de alto risco tanto dentro quanto fora das telas, seu caso era sólido, e ele acabou vencendo o processo. A vitória enviou uma mensagem clara sobre sua determinação em lutar pelo que acreditava ser certo. A Warner Brothers tentou se redimir oferecendo a Garner um aumento e um novo contrato, mas o estrago já estava feito. Garner estava desiludido com o sistema dos estúdios, comparando-se a um fantoche controlado pelos caprichos dos executivos. Determinado a assumir o controle de sua carreira, ele tomou a ousada decisão. Apesar de perder sua estrela, a Warner Brothers não estava disposta a abandonar Maverick. A popularidade da série persistiu, e Jack Kelly, que interpretava Bart Maverick, permaneceu, mas o personagem de Kelly não tinha o mesmo magnetismo que o de Garner. Então, o estúdio decidiu encontrar um substituto, um sócia, para ocupar o lugar de Garner. Entra em cena Robert Colbert, um ator relativamente desconhecido que tinha uma semelhança impressionante com Garner. A Warner Brothers o vestiu com o mesmo figurino e treinaram-no para imitar os trejeitos de Garner, renomeando seu personagem para Brent Maverick. Colbert, no entanto, não se sentiu confortável com o plano, brincando que preferia interpretar uma mulher chamada Brenda a ser uma cópia de James Garner. O estúdio também apresentou outro Maverick Bo Maverick, interpretado por um jovem Roger Moore, que mais tarde se tornaria James Bond.
Embora a ideia de vários primos Maverick parecesse promissora, a série perdeu uma grande oportunidade ao manter os personagens em histórias separadas. Isso fragmentou a narrativa. A abordagem prejudicou a série e, eventualmente, tanto Moore quanto Colbert saíram, deixando Jack Kelly para conduzir o programa sozinho em sua temporada final. Originalmente, o estúdio tinha uma visão diferente para Bo Maverick. Eles queriam que o personagem fosse cosmopolita e sofisticado, com um sotaque britânico condizente com o papel. Para isso, abordaram Sean Connery, uma estrela em ascensão. Connery voou para Hollywood para discutir o papel, mas recusou, optando por se concentrar em oportunidades maiores como a franquia James Bond, que consolidaria seu lugar no mundo. Na história do cinema, Roger Moore, que estrelava a série The Alaskans, assumiu o papel de Maverick. Curiosamente, The Alaskans também enfrentou desafios durante a greve dos roteiristas, o que levou a Warner Brothers a reciclar roteiros antigos de Maverick para a série. Essa medida de redução de custos não passou despercebida. O próprio Moore reconheceu os enredos reciclados e a série foi cancelada após apenas 37 episódios. Embora a saída de Garner tenha marcado o fim de uma era para Maverick, ele não havia terminado com o personagem. Em 1994, Richard Donner dirigiu um filme. Adaptação de Maverick, com Mel Gibson no papel de Brett Maverick. O filme capturou o espírito da série original, misturando aventura e humor, com Gibson canalizando o charme de James Garner. Garner juntou-se ao elenco como o xerife Zane Cooper, um papel que ganharia ainda mais importância ao longo do filme. A presença de Garner trouxe um senso de nostalgia e continuidade, aprofundando a conexão entre o filme e suas raízes na TV. Curiosamente, Paul Newman havia sido inicialmente considerado para o papel. O papel de Zane Cooper foi cogitado, mas quando ele recusou o papel, foi para Garner. Uma ironia poética considerando sua ligação com o legado Maverick. O filme Maverick, de 1994, foi um sucesso tanto de crítica quanto de público. Tanto o público quanto a crítica elogiaram o retorno impecável de Garner à franquia, celebrando a maneira como ele mais uma vez trouxe o mundo Maverick à vida. No entanto, foi o papel que o lançou ao estrelato em Fugindo do Inferno que consolidou sua carreira. Mas, nos bastidores desse filme icônico, uma rivalidade acirrada se desenrolou, deixando uma marca indelével em sua história. A rivalidade por trás de A Grande Fuga, após o sucesso em Maverick. James Garner aceitou um novo desafio com o drama de guerra de 1963, A Grande Fuga, baseado em uma história real. O filme narra a ousada fuga de prisioneiros de guerra durante a Segunda Guerra Mundial, dirigido por John Sturges. O longa se tornou um momento decisivo na carreira de Garner, demonstrando sua capacidade de interpretar um personagem engenhoso e heróico. Também consolidou seu lugar ao lado de grandes nomes de Hollywood, como Steve McQueen, cujo papel no filme se tornaria icônico. Em um de seus filmes mais icônicos, a história se desenrola em um campo de prisioneiros alemão, onde prisioneiros aliados, incluindo americanos, britânicos e australianos, são mantidos sob forte vigilância. Determinados a escapar, os prisioneiros se unem sob a liderança de Big X, interpretado por Richard Attenborough. Cada prisioneiro contribui com sua própria experiência para o plano. O personagem de Garner Henley, apelidado de O Espião, usa seu charme para conseguir os suprimentos necessários para a fuga. Enquanto isso, o descolado King, interpretado por McQueen, cativa o público com seu espírito rebelde. O espírito do grupo e o rei dos túneis de Charles Bronson enfrentam lutas claustrofóbicas para cavar os túneis de fuga. Apesar de inúmeros contratempos, incluindo a descoberta de um túnel, o grupo permanece inabalável. Sua determinação coletiva resulta em uma das tentativas de fuga mais ousadas já vistas na tela. No entanto, as duras realidades da guerra ofuscam seu triunfo. Muitos dos prisioneiros são caçados pela Gestapo, com consequências trágicas para a maioria dos fugitivos. A história envolvente e os personagens inesquecíveis do filme lhe renderam um prêmio.
Embora A Grande Fuga tenha conquistado um lugar duradouro na história do cinema, sendo vagamente baseado no relato verídico de Paul Brickhill, o roteiro foi elaborado para destacar o talento de seu elenco. O resultado foi um filme repleto de suspense e camaradagem e uma esperança inabalável que ressoou com o público mundial. No set de filmagem, Steve McQueen, ainda em ascensão como estrela de Hollywood, estava determinado a deixar uma impressão duradoura. Sua rivalidade com Garner tornou-se evidente à medida que McQueen pressionava por mais tempo em cena, particularmente frustrado pelo charme, e a desenvoltura de Garner, em um papel que frequentemente roubava a cena, gerou tensões entre McQueen e o diretor John Sturges, à medida que McQueen exigia mudanças para dar mais destaque ao seu personagem. No entanto, a atuação de McQueen, particularmente a agora icônica cena da fuga de motocicleta, provou que ele não precisava de mais tempo em tela para brilhar. A força do filme residia em seu elenco, o charme de Garner, a liderança de Attenborough, a garra de Bronson e o humor seco de James Coburn contribuíram para a carga emocional da história. Quando estreou em 1963, o filme recebeu críticas mistas. Alguns críticos, como Bosley Crowther, do New York Times, o consideraram excessivamente mecânico e sem profundidade emocional. Outros, incluindo a revista Time, elogiaram sua representação realista do cenário alemão, a narrativa bem ritmada e o elenco impecável. Apesar das críticas controversas, A Grande Fuga tornou-se um clássico atemporal, amado pelo público e celebrado por sua emocionante história de bravura e sacrifício. Mas, o que James Garner realmente pensava? James Garner finalmente quebra o silêncio sobre Steve McQueen no set de filmagem. Hollywood sempre foi um centro de brilho glamour e, inevitavelmente, drama. Da era de ouro do cinema até os dias atuais, rivalidades e disputas entre estrelas cativaram fãs e alimentaram inúmeras manchetes impulsionadas por ciúme, ego e competição. Esses conflitos frequentemente revelam o lado humano de personalidades extraordinárias. James Garner, conhecido por seu charme, natureza tranquila e profissionalismo, não foi totalmente imune. Apesar das rivalidades em Hollywood, ele geralmente mantinha relações positivas com seus colegas. Seus sentimentos em relação a Steve McQueen eram notavelmente menos amigáveis, mesmo tendo trabalhado juntos no icônico filme A Grande Evasão. O relacionamento entre os dois era marcado por tensão e personalidades conflitantes. Superficialmente, eles pareciam amigáveis durante as filmagens, mas o comportamento distante e frequentemente excêntrico de McQueen criou uma distância entre eles. McQueen, preferindo a solidão, hospedava-se em um chalé particular e chegava ao set em um Rolls Royce, aumentando ainda mais a divisão, sempre direto e franco. Garner expressou posteriormente sua opinião sincera sobre McQueen em seu livro de memórias de 2011, The Garner Files. Ele descreveu McQueen como um pé no saco, comparando seu comportamento à imprevisibilidade de Marlon Brando. Garner foi além, sugerindo que McQueen era mais uma estrela de cinema do que um verdadeiro ator, confiando em uma persona cuidadosamente cultivada em vez de profundidade e versatilidade. Ele acreditava que essa abordagem limitava o potencial de McQueen como artista. As frustrações de Garner não se limitavam à atuação de McQueen, mas também a outros aspectos de sua carreira. O comportamento inadequado de Garner, que incluía acessos de raiva e interrupções, chegou a um ponto em que a situação escalou a tal ponto que o diretor John Sturges considerou mudar o foco do filme para tornar Garner o personagem principal em vez de McQueen. Embora lisonjeado, Garner recusou a oferta, reconhecendo o caos que uma mudança tão drástica causaria. Em vez disso, ele conversou diretamente com McQueen, descobrindo que McQueen estava insatisfeito com seu personagem, sentindo que faltava heroísmo e emoção. Sturges, então, teria adicionado uma motocicleta ao filme. Garner criou cenas de ação e revisou o personagem para torná-lo mais dinâmico, uma mudança que muitos acreditam ter favorecido McQueen. Ainda assim, Garner considerava as exigências de McQueen desnecessárias e egoístas, deixando uma impressão duradoura da natureza difícil de seu colega de elenco.
Nos arquivos de Garner, ele compartilhou anedotas profundamente pessoais e honestas sobre sua carreira e relacionamentos, oferecendo um vislumbre sem filtros de sua vida em Hollywood. Além de suas reflexões sobre McQueen, ele criticou o magnata do cinema Jack Warner como um dos homens mais grosseiros que já conheceu. Garner criticou Charlton por seu estilo de atuação rígido, porém foi seu relacionamento com McQueen que chamou particular atenção. Garner descreveu McQueen como inseguro, propenso ao ciúme e às vezes difícil de lidar. Garner chegou a revelar que a esposa de McQueen, Nyla, havia lhe confidenciado sobre as dificuldades do marido com a insegurança e suspeitas infundadas de infidelidade. Apesar disso, Garner afirmou que McQueen não era inerentemente malicioso, mas sim um indivíduo profundamente inseguro, cujo comportamento foi moldado por seus medos. Garner frequentemente se via como um mentor para McQueen, como um irmão mais velho, mas as inseguranças de McQueen às vezes tensionavam o relacionamento deles. Em uma ocasião, McQueen acusou falsamente Garner de ser infiel a Nova York, uma alegação que Garner rejeitou como infundada e produto de suas ansiedades. A autobiografia também lança luz sobre as interações de Garner com outro colega de elenco de Uma Grande Escapada, Charles Bronson. A experiência de Garner com Bronson foi bem menos positiva. Bronson foi descrito como amargo e beligerante, e Garner relatou um incidente desagradável durante um jogo de pôquer em sua casa. Bronson se recusou a honrar uma aposta e tentou reter os ganhos de um figurante de Hollywood que estava passando por dificuldades. Garner sempre quis defender o que acreditava ser certo e insistiu para que Bronson pagasse, o que resultou em uma discussão acalorada que quase se tornou física. Embora a tensão inicial tenha sido resolvida, a mágoa entre os dois persistiu mesmo. Anos depois, durante um encontro casual em um restaurante do qual nenhum dos dois conseguiu se desvencilhar. Apesar de suas antigas mágoas, ambos reconheceram o ressentimento persistente. Um lembrete de que algumas brigas em Hollywood deixam cicatrizes que nunca se curam completamente. Nos arquivos de Garner, ele não tinha medo de desvendar as camadas de sua persona polida de americano exemplar para revelar as complexidades subjacentes. Enquanto o público adorava seu charme afável e realista, Garner também compartilhou as verdades mais cruas de sua vida. Entre as revelações mais surpreendentes estava sua experimentação com substâncias incluindo maconha e cocaína. Ele até relatou uma experiência memorável usando. As falas com o falecido comediante John Belushi oferecem um vislumbre do lado mais rebelde de sua persona, geralmente centrada. A autobiografia também explora as crenças políticas de Garner, que eram uma parte significativa de sua identidade. Um liberal convicto, Garner admirava figuras como A.D.L. Stevenson e Barack Obama, e seus valores frequentemente influenciavam os papéis que escolhia e a maneira como abordava sua carreira. Ao refletir sobre sua obra, Garner destacou o livro The Notebook e a americanização de Emily em particular. Ele os considerava os melhores filmes de sua carreira e encontrou particular satisfação na crescente apreciação pela americanização de Emily, que ganhou status de culto ao longo dos anos, apesar de ter sido pouco apreciada na época de seu lançamento. Embora Garner tivesse uma queda por filmes como Murphy's Romance e Grand Prix, ele era refrescantemente honesto sobre o restante de sua filmografia. Não se furtava a admitir que muitos de seus filmes eram, na melhor das hipóteses, medíocres, e alguns, em suas próprias palavras, eram, apesar de seu charme e sucesso, o papel mais icônico de Garner em Arquivo Rockford veio acompanhado de uma série de batalhas tanto dentro quanto fora das telas. As dificuldades por trás do sucesso de Rockford em meados da década de 1970, Roy Huggins, o criador da série original, Maverick, teve a ideia de reinventar uma de suas criações mais icônicas. Unindo-se a Stephen J. Cannell Huggins desenvolveu Arquivo Rockford, uma série policial moderna que se basearia no charme e na sagacidade de Maverick. Em sua essência estava Jim Rockford, um detetive particular. O investigador ganhou vida pelas mãos do carismático James Garner.
Garner, já um nome conhecido por seu papel em Maverick, encontrou uma nova oportunidade de brilhar como Rockford, e sua atuação rapidamente lhe rendeu um Emmy de melhor ator. Estreando em 1974, The Rockford Files rapidamente se tornou um clássico da televisão, levando o público ao submundo sombrio de Los Angeles, onde Jim Rockford resolvia casos de seu humilde trailer. Rockford não era o típico herói de ação, ao contrário do invencível e refinado. Protagonistas da época, ele era imperfeito, frequentemente azarado e incrivelmente fácil de se identificar vivendo em um trailer na praia vestido com roupas amarrotadas e confiando tanto na sagacidade quanto na habilidade. Rockford personificava um tipo de apelo do homem comum que ressoava com os telespectadores. A autenticidade também contribuía para o charme da série. Ele insistia em realizar muitas de suas próprias cenas de ação, incluindo perseguições de carro em alta velocidade que se tornaram uma marca registrada da série. A paixão de Garner por carros tinha raízes em sua experiência filmando o filme de 1966. O filme de corrida Grand Prix encontrou seu caminho para os arquivos Rockford, onde o icônico Pontiac Firebird, dourado de Jim, se tornou tão estrela quanto ele. No entanto, essa dedicação ao cinema teve um preço alto. Com o tempo, o desgaste físico das acrobacias começou a afetar o corpo de Garner, principalmente seus joelhos e costas. Na sexta temporada, os médicos o alertaram para diminuir as exigências físicas do papel, um aviso que coincidiu com o fim da série em 1980. A decisão de encerrar Arquivos Rockford não foi apenas sobre a saúde de Garner. Os custos de produção da série eram notoriamente altos devido às frequentes sequências de ação, filmagens em locações caras e danos recorrentes ao Pontiac Firebird. A manutenção do carro, frequentemente danificado durante as acrobacias, exigia reparos e substituições regulares. Até mesmo pequenos detalhes como a memorável placa personalizada de Jim Rockford, 853 OKG, contribuíam para a meticulosa atenção aos detalhes e, consequentemente, para os custos. As participações especiais de atores que ganharam mais destaque nas temporadas posteriores também aumentaram os custos. Apesar dos desafios, a série prosperou graças à força do seu roteiro e à sua criatividade. Um dos pontos altos de cada episódio era a mensagem da secretária eletrônica de Rockford, uma piada inteligente e muitas vezes engraçada que se tornou uma marca registrada da série. Conforme a série progredia, criar mensagens novas e inventivas tornou-se um desafio para os roteiristas, que, para manter o programa interessante, abriram o processo para toda a NBC, convidando os funcionários a enviar ideias dos bastidores. O Arquivo Rockford serviu como trampolim para futuros talentos notadamente. David Chase, que mais tarde criaria Os Sopranos, fazia parte da equipe de roteiristas. A música tema da série, composta por Mike Post, também se tornou icônica, consolidando a reputação de Post como um dos grandes compositores da televisão. Embora Arquivo Rockford tenha sido um sucesso de crítica e público, sua produção enfrentou obstáculos além do desgaste físico para Garner e dos custos crescentes. Garner se viu em uma longa batalha judicial com a Universal Studios por royalties não pagos, uma luta que durou 8 anos. Garner acabou vencendo, garantindo uma indenização significativa. Acordo financeiro, embora o valor exato nunca tenha sido divulgado apesar desses desafios. O compromisso de Garner com The Rockford Files permaneceu inabalável, mesmo após o término da série original. Na década de 1990, ele reprisou o papel de Jim Rockford em 6 filmes feitos para a televisão para a alegria dos fãs. No entanto, durante esse período, Garner enfrentou dificuldades pessoais e físicas, incluindo uma grande cirurgia cardíaca, o que evidenciou o preço que sua longa carreira havia cobrado dele. O legado da série também se estendeu às tentativas de, embora tenham surgido spin-offs e reboots, esses projetos nunca conseguiram capturar a magia do original. Em 1977, a NBC
tentou desenvolver um spin-off chamado Gabby and Gandhi, estrelado por Isaac Hayes e Louis Gossett Jr., como uma dupla dinâmica de detetives. Um episódio piloto da série exibido como um episódio de The Rockford Files, intitulado Just Another Polish Wedding, não gerou o burburinho esperado e o projeto foi arquivado. Outra tentativa de spin-off foi centrada no personagem Richie Brockelman, interpretado por Dennis Dugan, que fez sua estreia na TV. O filme Richie Brockelman, Os 20 Desaparecidos, 4 horas e posteriormente sua participação em Arquivo. Rockford, sua série solo, Richie Brockelman. Detetive Particular durou apenas 6 episódios em 2010. Os fãs de Arquivo Rockford ficaram entusiasmados ao saber dos planos para um reboot. Dermot Mulroney, conhecido por seu trabalho em Roma, produziu o projeto que envolveu produtores renomados incluindo Steve Carell e David Shore, mais conhecido por criar House. Alan Tudyk e Beau Bridges foram escalados para papéis coadjuvantes, aumentando ainda mais as expectativas para o reboot. No entanto, o episódio piloto não obteve sucesso. Apesar de tentar capturar o espírito da série original, os críticos apontaram para a direção pouco inspirada de Michael Watkins e para a atuação decepcionante de Robert Mulroney como Rockford. Dawn Peruse, conhecida por seu trabalho em Prison Break, tentou salvar o episódio piloto com uma extensa reedição, mas seus esforços não foram suficientes para convencer os executivos da NBC. O reboot acabou sendo arquivado, deixando os fãs decepcionados, mas ainda esperançosos por um revival de sucesso no futuro. No entanto, por trás do charme e carisma naturais de Jim Rockford, James Garner escondia algo especial. Lutas que contavam uma história muito diferente. As lutas ocultas de James Garner foram reveladas. James Garner era mais do que apenas um ator talentoso. Ele era um ícone querido de Hollywood, conhecido por suas interpretações encantadoras de personagens como Brett Maverick e Jim Rockford. Ele conquistou o coração do público com seu humor calor humano e autenticidade. Fora das telas, ele ganhou respeito não apenas por seu profissionalismo, mas também por seu casamento duradouro com Lois Clark, uma raridade em Hollywood. Ao contrário de muitos de seus colegas, Garner manteve um relacionamento estável e amoroso. O relacionamento ao longo de sua vida é um testemunho de sua natureza centrada. James Garner teria enfrentado sérios problemas de saúde no final da vida, uma série de complicações incluindo um AVC debilitante que gradualmente desaceleraram sua outrora vibrante carreira. Sua dedicação em realizar suas acrobacias, particularmente durante seus anos em The Rockford Files, o deixou com inúmeras lesões que exigiram múltiplas cirurgias nas costas e nos joelhos. Essas exigências físicas se acumularam ao longo do tempo, forçando-o a se afastar do ritmo acelerado de sua carreira. Durante seus melhores anos, Garner falou abertamente sobre o impacto em cascata de suas lesões, descrevendo como um problema de saúde frequentemente levava a infecções crônicas nos seios da face, cirurgia cardíaca em 1988 e os efeitos persistentes de um AVC em 2008 complicaram ainda mais sua condição. Apesar desses contratempos, Garner enfrentou seus problemas de saúde com a mesma resiliência que definia seus personagens na tela. Sua força também era evidente na vida real, como visto em um incidente assustador de fúria no trânsito que ele relatou durante uma entrevista em 1981 após um pequeno acidente de carro. Um motorista enfurecido o atacou pela janela do carro. A altercação se intensificou, deixando Garner com ossos quebrados e uma concussão após ser repetidamente chutado enquanto estava no chão. Mesmo assim, ele se manteve firme, demonstrando notável coragem em uma situação assustadora. Anos depois, Garner se viu superando os desafios físicos da idade no set de Space Cowboys, onde se juntou a Clint Eastwood, Donald Sutherland e Tommy Lee Jones, para interpretar um grupo de astronautas aposentados chamados de volta à ativa.
O papel foi exigente para o elenco mais velho e lesões não eram incomuns. Garner deslocou o ombro durante as filmagens e Eastwood, que também já havia sofrido lesões no ombro, interveio para prestar os primeiros socorros. Mesmo assim, Garner minimizou o incidente, insistindo que foi apenas um acidente por desajeitamento e não um reflexo de sua idade. O momento de vulnerabilidade mais memorável do filme, no entanto, não foi físico, mas cômico. Em uma cena, os 4 atores expuseram suas nádegas nuas para a câmera, uma lembrança bem-humorada da idade. A passagem do tempo, da qual nem mesmo as lendas de Hollywood escaparam, levou à deterioração da saúde de James Garner após o AVC, que sofreu em 2008. Em 19 de julho de 2014, ele faleceu aos 86 anos, vítima de um ataque cardíaco. Obrigado por assistir. Se gostou, curta, inscreva-se, comente e ative as notificações para ficar por dentro das nossas novidades.